Amém, gente? Vamos lá? Tá bom? Vamos orar primeiro, né? Pode ficar sentados. Pai Santo, nós queremos glorificar o Teu santo nome, agradecer porque estamos aqui na Tua casa, pedir o Teu Santo Espírito que nos dirija em toda a verdade. Que a Tua palavra seja iluminada para cada um de nós. Nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Nós estamos hoje no capítulo 11 de Êxodo. 11 capítulos, né? Na nossa jornada de estudo, capítulo por capítulo. Hoje, especificamente, capítulo 11. Eu quero ler alguns poucos versículos para a gente sempre fazer a introdução, né? Então vamos lá. Êxodo capítulo 11. Diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está de trás da mó, e todo o primogênito dos animais. Tá bom, gente, vamos lá. Essa é a última praga, e nós estamos nesse último episódio, né, de praga sobre o Egito. A gente aprendeu aqui algumas lições de que essas pragas sobre o Egito significam uma guerra de Deus contra os deuses do Egito, né? Por isso que cada praga tem um significado de uma guerra contra os deuses do Egito. E hoje a gente está na última, né? Esse versículo 1 diz que o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó. Aqui ele já sinaliza que é a última, né? E sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui, né? Então existe aqui uma afirmativa de Deus que nos mostra que realmente Deus conhece o coração humano. Ele sabe qual será a reação de Faraó diante dessa praga. Por isso que Deus aqui, ele se antecipa em dizer que Faraó vai deixar o povo ir, né? Deus conhece as reações humanas. Deus não controla o coração de ninguém. A gente pensa às vezes que Deus está controlando o sentimento, mas Ele não faz isso. Ele respeita as decisões particulares da gente, mas Ele sabe realmente o que vai acontecer. É isso que a gente vê aqui. Deus sabe exatamente como será a reação do Faraó mediante a essa praga. Essa é a última pressão de Deus. Versículo 2. O que ele vai dizer? Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. Então é interessante isso aqui, né? Quem são esses vizinhos dos hebreus? São os egípcios. Existe aqui uma relação até próxima, né, dos hebreus com os egípcios. Não é um ambiente de hostilidade. Eles estão dentro da terra de Gósen, dentro do Egito, mas eles são amigos. Talvez nem tanto, mas a ponto de poder pedir prata, ouro para os egípcios. Ora, por que eles vão precisar desse ouro, dessa prata? Que significado tem isso, né? Ouro e prata para os egípcios, né? Isso significa os bens do mundo. Os bens do mundo, né? Ouro e prata são valores terrenos. Entende o que eu estou falando?
E lógico que a raiz dos valores terrenos é egípcio. Sim. O que é do mundo é do mundo. O que é celestial é celestial. Dá para fazer essa separação? Né? Jesus ensinou que nós não podemos ficar focados nas coisas terrenas. Ele diz, buscar as coisas do alto. Mas nessa fala de Jesus não significa que as coisas terrenas não têm valor. Elas têm valor sim, tanto é que a gente precisa delas. Tanto é que a gente se alimenta, a gente se veste, a gente compra as coisas, a gente tem carro. São coisas terrenas, são coisas humanas. Então essas joias aqui, pedidas aos egípcios, só o mundo é que pode fornecer essas coisas para a gente. Eu quero que vocês entendam essa separação entre coisas espirituais e coisas materiais. O materialismo, ele é humano, mas a gente precisa dele. Ele não tem o grau de importância das coisas espirituais, mas tem importância sim. E nós usamos as coisas. O que a gente não pode é ficar se apegando totalmente nisso aqui. Agora, olha o que vai acontecer em Êxodo capítulo 12, avança para o capítulo 12, versículo 35 e 36. O que vai acontecer depois que eles pediram, né? Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e esses lhe davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. Eles vão receber tudo que eles pediram. Mas com base em que vai haver essa cooperação dos egípcios? Será que eles são tão amigos assim, a ponto de darem ouro e prata e roupas, coisas preciosas para os hebreus? Não, não é por isso. Eles estão cooperando por causa do grau de intimidação que eles receberam em função das pragas. Eles estão com medo. Então essa saída dos hebreus do Egito para eles é a melhor coisa que acontece. Deixa esse povo embora. E se precisar a gente paga para eles irem. Esse é o contexto, entendeu? Então é melhor que eles saiam mesmo. O que vocês precisam para sair? A gente está precisando de levar ouro, que Deus mandou. Ouro, prata, pedras preciosas, a gente precisa levar. Então eles foram generosos, colaboraram nesse regime de urgência, porque eles querem que eles saiam realmente do Egito. Entenderam isso? Por causa das pragas. Eles estão intimidados. Vocês entendem isso, não? Então, só que essas joias aqui, elas serão no futuro objetos de prova para o povo hebreu. Eles não saíram com pouco ouro, não. Saíram com muito ouro. Afinal, eles são escravos. O que eles têm? Nada. Eles não têm nada. Tem uma mentalidade de escravos, se vestem como escravos e não têm posses nenhuma. Eles vão sair sem nada, mas eles só vão sair com alguma coisa porque os egípcios vão dar. E vão dar muita coisa. Entenderam isso? Então eles vão sair daqui com muito ouro. Vocês vão saber depois lá na frente de onde virá o ouro para construir o bezerro de ouro. Vai sair daqui. De onde virá o ouro para poder construir os objetos sagrados do tabernáculo. É muito ouro, então vai sair daqui. Certo? Por isso que eu estou dizendo para vocês que essas joias, esses valores aqui serão no futuro objetos de prova para o povo. O problema não é a gente ter dinheiro. O problema é o que a gente faz com o dinheiro. Certo? Esse é o problema. Deus não tem problema nenhum com dinheiro. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é que o dinheiro é a raiz, é o amor, o apego desenfreado ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Você pode ter dinheiro e muito. Por que não? Davi não tinha? Salomão não tinha? Uzias não tinha? Tantos homens de Deus tiveram muito dinheiro. O problema é o que você faz com o dinheiro. A igreja pode ter dinheiro? Sim. Não tem problema nenhum nisso. Pode ter muito ouro, muita prata, que é o símbolo do dinheiro? Sim. Mas o que a gente faz com o dinheiro? Como a gente aplica o dinheiro? Como a gente lida com o dinheiro? Então, assim, o poder é algo que Deus pode nos dar. Sim. Deus pode dar poder para quem Ele quiser. Mas o que a gente faz com o poder? Será que nós somos um povo que sabe lidar com o poder? Não sabe, né? Muitos de nós não sabemos. É o que a gente estava conversando ali.
O problema é esse. A gente não tem uma base moral forte para receber tudo que Deus quer dar. Tem um monte de gente pedindo as coisas. E se Deus resolver dar? Então, aquilo que Deus quer te dar, se você não estiver preparado para receber, isso pode te matar. Porque quando você é pequenininho, você está ali numa boa, está na igreja, está orando, está cheio de amigos. Aí você começa a crescer, e você acha que algumas coisas não são mais importantes. E aí, esse tesouro vai te matar. Às vezes você quer salvar um líder, é só você tirar ele da liderança. Você coloca, a gente tem experiência aqui, você coloca alguém para liderar, daqui a pouco o cara se perde, fica maluco, não sabe lidar com o poder, arranja problema com todo mundo. O pessoal, o que a gente vai fazer, pastor? É só tirar. Você tira o líder, bota no banco de novo, ele vive. Porque poder não é para qualquer um. Então, por que a igreja hoje não cresceu como deveria crescer? Falo isso espiritualmente, tá? Crescimento numérico é fácil. Qualquer técnica de multiplicação que você implantar hoje, você multiplica a gente. Então não pense que crescimento de igreja tem a ver com crescimento numérico. O crescimento numérico é o crescimento mais fácil que a igreja pode ter. Você traz um especialista aqui, um coach da vida, daqui a pouco todo mundo aqui vai para 1.000, 2.000 pessoas tranquilamente. Entende o que eu estou falando? Mas se você cresce sem preparo, você multiplica o problema. Então é melhor crescer normalmente, de forma saudável, dentro dos processos de Deus. Eu não quero algo que eu não esteja preparado. A gente vê gente chegando na igreja e às vezes a gente vê a liderança não está preparada. Não sabe o que faz. Você vê as pessoas, fica assim, o que vamos fazer para as crianças? Corre para lá, corre para cá. A gente está com 17, né? Acho que agora tem mais, né? Deve ter 18 ou 19 mulheres envolvidas com criança aqui na igreja. Tanta criança, nunca vi fazer filho igual vocês. Vou te falar a verdade. É menino saindo até pelo ladrão. Tanto que tem. Mas é uma demanda que a gente tem que tomar conta. E por aí vai. O que envolve o crescimento? Envolve mais problemas, mais demandas, mais crises. A gente não, pastor, vai ter mais oração. Nem sempre. Às vezes tem mais murmuração porque a gente não sabe como que as pessoas estão crescendo, a gente não sabe qual o crescimento que você recebeu lá do outro lado. Talvez você inchou. Você inchou, você achou que você cresceu. Você só engordou. Mas não espiritualmente, porque crescimento é processo. Processo. Processo que se dá através do conhecimento. E conhecimento você tem que gastar tempo. Tem que gastar tempo. Gente preguiçosa não conhece nada. Gente preguiçosa não consegue crescer nunca. Você tem que se dedicar às coisas de Deus para poder crescer, né? Acho que a gente está falando muito sobre crescimento ultimamente, né? Mas lembra que não é o crescimento numérico. O crescimento numérico é a consequência depois, né? É automático isso aí. Cresce tudo. Quando a gente cresce espiritualmente, o crescimento numérico acontece. O crescimento financeiro também acontece. Que as pessoas vão melhorando de vida. Você vê quantos de vocês que chegaram aqui com problemas emocionais, sem esperança, quebrados, e hoje vocês são empresários. Tem muitos, não tem? Ele fala, pastor, é um milagre, né? A gente olha para trás e pensa, né? Como que a gente era e como a gente vive hoje. Só tem que agradecer a Deus, né? Não é verdade? Agradecer o que Deus tem feito pela gente. Casamentos que estavam destruídos e hoje estão vivendo bem. Filhos que estavam perdidos e hoje estão na igreja. E por aí vai. Então é bom a gente dar uma olhadinha para trás, pelo retrovisor, só para a gente ver o que Deus já fez. O que Deus já fez. E está fazendo, né? Na nossa vida. Então, às vezes a gente não percebe. Mas quem está de fora percebe, né? As pessoas de fora percebem o que Deus tem feito na vida da gente. Mas amém, que o poder seja algo bom para a nossa vida e que não nos destrua. Ganhe dinheiro, ganhe poder, mas toma cuidado. Isso pode ser perigoso. Tá certo? Nada pior do que um líder com poder sem estar preparado. Então esses vizinhos aqui, que vão doar, né, essas joias e pratas, são os egípcios.
estão cooperando por causa da intimidação das pragas, estão colaborando porque eles entendem que essa saída tem que ser de urgência, senão as pragas não vão parar. Essas joias no futuro serão objetos de prova para o povo hebreu. Numa primeira fase, eles vão construir um bezerro de ouro. Vocês lembram lá, né? Onde saiu tanto ouro, né? Então são os valores que a gente carrega. Então tem que tomar cuidado com o nosso sistema de valores e crenças. Essa joia representa os valores e crenças. O que você acredita? Né? Como é que você lida com isso? Eu vim de uma cultura que eu penso assim. Eu sou assim, eu fui educado assim. São crenças e valores. Né? Crenças e valores são como tijolos e cimento. Viram uma fortaleza. Às vezes a gente está travado dentro de uma fortaleza de crenças e valores e a gente não consegue sair dela. As crenças e os valores determinam a nossa vida. É o que a gente acredita. É o que nós aprendemos. Por que muitas vezes um milagre não acontece? Porque a gente não acredita em milagre. Nós não fomos treinados para acreditar em milagre. Nós viemos de religiões que não acreditam em poder de Deus. Então nós precisamos avaliar as nossas crenças e valores. Nós acreditamos no casamento? Nós acreditamos na espiritualidade? Nós acreditamos na igreja? Nós acreditamos nas questões espirituais? Às vezes a gente fala, por que fulano não faz a coisa certa? Porque não acredita. Não acredita. Quem não acredita não tem jeito. Quem não acredita não vem na igreja. Quem não acredita não luta pelo casamento. Por que às vezes as pessoas deixam o casamento acabar? Porque não acreditam no casamento, não entendem o valor do casamento, não foram ensinadas sobre o casamento. Por isso que deixa o casamento acabar. Não. Acabar a gente arranja outro. Não é assim? Se continuar assim eu vou largar, hein? Pô, como assim? Você não é cristão? É assim? Vou largar? Você tem autorização para largar? Quem disse que você tem? Mas eu posso. Não, você não é dono da sua vida, não. Por que não? Porque você foi comprado, você pertence a Jesus. Você não foi comprado? Jesus pagou a nossa conta com preço de sangue. Então não existe vida fora de Deus. Mas, entendeu? Não dá para mim fazer o que eu quero da minha vida. É o que eu disse a vez passada. Por que eu estrago o templo? Eu destruo o templo? Por que eu mutilo o templo? Porque eu não sei o valor do templo. Por que as pessoas se destroem? Acabam com o corpo. Você vê o corpo da pessoa todo. Você vê jovens mutilando o rosto, o corpo todo, se cortando. Você vê isso aí. Estou falando dos extremos, tá? É isso. Uma agressividade ao corpo, porque não sabe o valor do templo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Se você entender o que é ser templo do Espírito Santo, você vai saber onde é que você coloca a sua mão. Onde é que você coloca os seus olhos, os seus pés. Você vai saber. Você tem que usar o seu corpo em honra a Deus. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Aí não precisa fazer listinha. Tem que fazer? Não tem que fazer listinha. Pode isso, pastor? Isso honra a Deus? Isso agrada a Deus? Então não faça. Isso glorifica a Deus? Nós temos um corpo para glorificar a Deus. Aí não precisa dizer para você o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Então a imoralidade é uma forma de você agredir aquilo que pertence a Deus. Usar o corpo em desonra, usar o templo em desonra. Esse é o grande desejo de Satanás, destruir o templo de Deus. Porque se destrói o nosso corpo, Deus não tem onde habitar. Não é assim? O objetivo de Satanás é não permitir que Deus esteja na terra. Porque onde Deus está, tem bênção. Onde o Espírito está, há liberdade. Como o Espírito Santo vai estar aqui? Sem que haja pessoas. Então entenda a logística espiritual do reino de Deus. Deus não pode se manifestar sem que haja um ser humano. Por isso que ele usou Moisés, por isso que ele usou os patriarcas, vai usar Josué,
usou Davi. Por que Deus precisa de Moisés para libertar? Porque Deus é espírito, certo? Deus não é gente. Deus é um ser espiritual. Ele se movimenta através de um corpo. Por isso que ele usou o corpo de um homem, Jesus Cristo, para andar na terra. Então, Cristo era Deus em movimento na terra. O verbo se fez carne. Foi a forma que Deus encontrou para entrar na terra. E como que Deus entrou na terra depois que Jesus morreu e ressuscitou? O Espírito Santo. Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Como? Como é que o Espírito Santo ia entrar na terra? Ele disse para os apóstolos, fiquem lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, até que vocês sejam revestidos do alto. E o que acontece? O Espírito Santo desce sobre a igreja, institui a igreja, ali nasceu a igreja. E existe até hoje, porque nós temos o Espírito Santo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. É simples de entender. Enquanto nós temos uma vida santa, saudável, nós estamos dando permissão para Deus estar na terra. Certo? Eu estou explicando para vocês a logística do reino de Deus, como funciona. Mas Deus pode, pastor, ele pode, mas não vai fazer. Ele respeita princípios. Ele pode matar o diabo, não pode? Mas não vai matar. Ele pode tirar o poder do diabo, mas não vai tirar. Porque Deus respeita princípios. Então você precisa entender qual é o seu papel como templo. Nós somos o corpo de Cristo. A cabeça é Cristo, nós somos o corpo. A Santa Ceia é o sangue que dá vida ao corpo. Viu a importância da Santa Ceia? Ah, pastor, qualquer ladrão que chegar aqui pode chegar e tomar a Santa Ceia, que a Santa Ceia é para todo mundo. Quem disse para você que é? Sangue é algo sagrado. Você injetaria o sangue de uma pessoa que você não conhece em você? É a mesma coisa. Você traz o cara lá do mundo que apronta todas, o adúltero, o homicida, ele chega aqui, senta aqui no dia de Santa Ceia, eu vou participar desse corpo aí, desse sangue. Ele vai tomar a Santa Ceia, o sangue que vai passar em você vai passar nele, vai contaminar todo mundo espiritualmente, entendeu o princípio de corpo? Então Santa Ceia é para a igreja, não é para todo mundo. Quem te ensinou errado. Por isso que é sangue, é o sangue que dá vida. O sangue que mantém o corpo funcionando. Por isso que a igreja tem que ser saudável, cada um fazendo o seu papel de membro. Um é dedo, um é mão, outro é pé. Não é assim? São membros do corpo. O sangue é a Santa Ceia, que dá vida, que é renovado quando a gente toma ela. E aí nós temos um corpo perfeito, que a vida de santidade separada para Deus é como um copo que você separa só para Deus usar. Aí você pode colocar Deus em movimento. Deus olha para o corpo e vê, eu posso habitar. E Deus vem. E se move no nosso meio. Aí vai lá e ajuda as pessoas que estão com fome. Quando a igreja está ajudando as pessoas, quem é que está ajudando? Você não sentiu no seu coração o desejo de ajudar? Não é? As coisas assim que a gente não entende. Né? Essa semana chegou um rapaz na frente da minha casa, um rapaz de moto, de uns 19 anos. Ele falou, você não tem um trabalho para mim? Não. Eu falei, poxa, que legal, né? O cara pediu um trabalho, eu falei, estou procurando serviço. Ele falou, mas minha moto está sem gasolina, não estou conseguindo rodar. Eu falei, roda aí para cima para ver se você consegue, mas eu não posso, que está acabando a gasolina na minha moto. Você não tem nada para me fazer, limpar alguma coisa? Eu falei, poxa, é raro isso, né? Cara novo, né? Eu falei, isso é coisa de Deus mesmo. Aí quer dizer, a oração, ela abre um campo de demanda para você. Quando você pede alguma coisa a Deus, você pede alguma coisa para Deus, sempre Deus vai criar uma demanda para você. Então você tem que estar preparado. Orou, pediu alguma coisa para Deus, se prepara que você vai ter que plantar. Ninguém colhe sem plantar. Entendeu o que eu falei? Às vezes você está de joelho na sua casa, você fala assim, Senhor, abre uma porta para mim, de emprego. Não existe colheita sem semeadura. Isso é princípio. Jesus disse, o reino de Deus é como uma semente. É como uma semente. Se é como uma semente, então Deus nos dá colheitas o tempo todo. Então para ter colheita tem que ter semente. Como que eu posso colher alguma coisa sem ter plantado? Eu oro para Deus e falo, Senhor, eu preciso
comprar isso. Isso não aparece assim. Tem que ser feito um plantio. Aí vai aparecer, sabe o que para você? Daqui a pouco alguém liga para você: você tem como vir aqui em casa orar? Você fala: eu vou orar. Estou precisando de oração. O que Deus está fazendo? Está te chamando para plantar. Entendeu? Alguém chega lá na sua casa, passa perto de você, você podia comprar um pão para mim? Não estou dizendo que você tem que dar dinheiro para mendigo toda hora. Às vezes eles são os migradores, né? O diabo coloca para tirar o que é sagrado nosso. Mas você sente no seu espírito quando você tem que fazer. Aí você vai e compra o pão para o cara. Então aquele pão é o campo de plantio para você receber o que você pediu para Deus. Por isso que Davi, quando foi recuperar a sua família que foi saqueada em Ziclag, eu lembro da história, ele encontra no caminho um rapaz caído. Ele vai ajudar o rapaz, antes de buscar a família. E o rapaz mostra para ele onde está a família dele. Entendeu? Você vai ver Naamã precisa de uma cura, mas ele tem uma menina em casa. A menina é uma escrava, ele tem que ouvir a menina, tem que honrar a menina. Então a semeadura dele era isso. Sempre assim, a mulher que estava prestes a morrer lá de fome com o filho, a viúva, lembra? Quando Elias chega lá, ele fala: faz um pão, um bolo para mim. Ela está para morrer. Então sempre Deus cria uma demanda. Então você tem que ficar atento. Você pediu para Deus em oração, espera que vai vir uma demanda. O cara está com o carro quebrado na rua ali: oi, irmão, dá para você me ajudar aqui? Aí você fala: poxa, mas não posso. Deus está criando um campo de plantio para você. É isso que a gente tem que entender, a logística do reino de Deus. O problema é que a gente fala: não vou fazer nada para ninguém não. Então quem quer alguma coisa tem que estar disposto a plantar alguma coisa. Então não negue oração, não negue ajuda. E aí, voltando para a história, aí esse rapaz chegou e pediu para mim. Eu tenho várias orações esperando resposta, né? Lógico, né? Como todo mundo. Eu olhei para ele assim, vi no meu espírito aqui, né? Nossa, Deus é assim, né? Para me ajudar o cara financeiramente. Eu falei: espera um pouquinho aí. Aí subi, peguei um dinheiro, dei para ele. Aí você bota a gasolina na sua moto e continua procurando emprego. Aí ele olhou para mim assim, falou: por que você fez isso? Aí o pedreiro lá gritou: ele é pastor. Eu não queria que ele soubesse que eu era pastor, né, a princípio. Ele é pastor. Aí ele falou assim: onde é a sua igreja? Eu falei: minha igreja. Aí eu vou lá, eu posso ir? Você entendeu? Há uma dimensão sendo aberta a partir de um ato simples. Quanto vale uma alma? Percebe? Uma coisa assim, extraordinária, que vai acontecendo. Eu falei: é fantástico essas coisas, né? Aí o cara saiu assim, aquele senso de gratidão. Aí o pedreiro também não entende, né? Porque ele não entende coisas espirituais. Ele não entende quando Deus fala, a gente tem que fazer, não tem jeito. Aí, então as portas são abertas assim. Sempre são abertas assim. A semeadura. A semeadura. Entenderam o que eu estou falando? Tudo na vida é assim. Não negue aquilo que Deus está mandando você fazer. Você pode achar difícil. O exemplo da nossa igreja hoje, as maiores forças da nossa igreja hoje são pessoas que chegaram aqui em estado crítico. Por quê? Porque eu não podia ajudá-los naquela época, mas eu tive que ajudar. Sabe aquele momento que a pessoa chega e fala assim para você: esse pão aí, você só tem ele? Me dá ele. Deu o que o profeta fez. Alguns casais chegaram aqui na igreja numa época, eu falei: meu Deus, minha cabeça não dá para isso agora não. Podia procurar outra igreja, né? Porque nesse momento, como é que eu vou ter tempo para mexer com isso? Essas pessoas vieram, mas eu já estava vacinado. Eu falei assim: é a demanda que Deus está criando. E as pessoas que vieram com grandes problemas, seríssimos assim, você sabe que, dependendo do pastor, gosta só de dinheiro, não gosta de problema, né? Quando você está com problema, você descobre quem é o pastor que você tem. Quando você está com dinheiro, você é gente boa. Mas quando você está sem, está doente, cadê? Sumiu todo mundo, some todo mundo, né? Porque não sai, dentro da visão religiosa, você não serve para muita coisa. Você não é a ovelha que dá lã, aquela coisa toda, né? Então tem essas coisas. Às vezes vai chegando problemas. E aí os casais que você fala assim: não, eu vou fazer, vou ajudar, vou dar minha vida por isso aqui, eles se transformam nas colunas.
Entendeu? Porque coluna a gente constrói, não vem pronta. Então você tem que lutar. Então você nunca fuja da luta. Nunca fuja das demandas que Deus coloca diante de você, porque Ele está criando um futuro para você, através daquilo ali. Então não chora não. Faça o que Deus está mandando você fazer, que Ele vai te ajudar. E ali vai ser construído o seu futuro. Amém? A gente volta para os valores e crenças. Que eles usaram esses valores e crenças a princípio para poder construir um bezerro de ouro. Depois que Deus mudou na mente deles esses valores, eles vão usar esses valores para construir o tabernáculo. A gente pode pegar esses valores que a gente tem e decidir agir de forma certa. Certo? Tem gente que é rápido, então usa a sua velocidade para poder fazer coisa certa. Ah, eu gosto de trabalhar, então trabalhe para Deus. Ah, eu gosto de falar, então ao invés de fazer fofoca, você prega. É melhor. Não tem falador, faladeira? Então usa a sua voz para falar coisas boas. Só você pegar o sistema de valor, ou você constrói um bezerro de ouro, ou você faz um tabernáculo. Entendeu o que eu falei? É uma escolha que você faz. Ah, eu sou um cara que me apega nas coisas demais. Então se apega nas coisas de Deus. Se apaixona pelas coisas de Deus. Eu sou viciado em droga. Não, vicia na igreja. Isso fica bom. Vicia no culto, vicia na igreja, vicia na oração. Ninguém vicia na oração, né? Hoje eu estou viciado em oração, que beleza, mas ninguém. É só fazer substituição, é só você pegar o seu valor e decidir o que você vai fazer com ele. Ou bezerro de ouro para desagradar a Deus, ou tabernáculo para adorar. Entendeu o que eu falei? Então o segredo é canalizar a sua energia para o lugar certo. Foi isso que Deus fez com Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, o que aconteceu? Que Deus tirou aquela energia dele. Que quando Estevão está lá sendo apedrejado, o texto diz que Saulo estava ali consentindo com a morte dele, quando nas mãos estavam as roupas ensanguentadas de Estevão. O cara tinha sangue nos olhos, né? Quando ele está perseguindo os cristãos, a Bíblia diz que ele estava respirando ameaças de morte, estava bufando, igual um touro bravo. O que Deus fez com Saulo? Pegou a mesma energia e transferiu ela para o bem. Você vai ver o mesmo touro bravo defendendo o evangelho. É simples assim. Ah, você gosta de matar os outros? Vamos fazer viver agora. Ah, pega o assassino e manda ele ganhar alma. Está pagando a conta. Cada alma que você ganha, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Vai ser evangelista. Vai salvando. Canalizar a energia. Ah, pastor, mas eu tenho um temperamento. Não é nada de temperamento. Usa o temperamento de forma certa. Usa o temperamento de forma certa. Está nervoso, fica bravo contra o pecado. Fico nervoso que eu vejo um pedófilo, eu fico nervoso quando eu vejo um traficante. Fica nervoso, é isso aí, fica nervoso e prega contra. É só saber para onde você canaliza o seu ouro. Está entendido isso aí? Versículo 3: E o Senhor deu ao povo, graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos do servo de Faraó e aos olhos do povo. Vamos lembrar que Gênesis, o autor de Gênesis é Moisés. E ele está falando de si mesmo. O versículo 3, o texto diz: E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, mas também o homem, está vendo? O homem, Moisés, ele está falando dele na terceira pessoa. Estranho, né? Por que ele está fazendo isso? Quando ele vai falar que ele era grande na terra do Egito e grande aos olhos do servo de Faraó, ele não está falando, ele está falando o homem. Isso aqui é um tom de imparcialidade, que denota humildade, certo? Ele vai falar de si mesmo, mas dizendo o homem, ou um homem, para que as pessoas não entendam que ele está falando diretamente de si mesmo. Paulo não usou a mesma coisa? 2 Coríntios capítulo 12,
Lembra? Versículo 1 e 2. 2 Coríntios 12, 1 e 2. Só escuta. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Está falando dele. Mas ele fala, conheço um homem, então ele não quer falar de si mesmo, então, certo? Entenderam isso? Isso é humildade. É o cara que tem poder, mas está sendo humilde aqui nas palavras. E ele é o autor disso aqui, vamos lembrar disso. Versículo 4. Disse mais Moisés, assim o Senhor tenho dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Então, por enquanto, só está sendo comunicado ao faraó aqui o que vai acontecer. À meia-noite, não naquele mesmo dia, tá, gente? Não é o mesmo dia, mas sim do dia em que viria o juízo sobre os egípcios, posteriormente. O dia ainda não estava determinado. O que foi dito é que seria à meia-noite. Parecido, né? Com a parábola das 10 virgens. O noivo veio à meia-noite. A gente não sabe o dia exato. Mas aqui fica a informação de que o juízo sobre os egípcios viria à meia-noite. Meia-noite é um horário tenso, né? Vamos para o versículo 5, percebe que é pequenininho hoje o capítulo? E todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até ao primogênito da serva que está de trás da mó, e todo o primogênito dos animais. Então aqui nesse versículo há uma divisão de acordo com o grau de importância social. Ou seja, primogênito do faraó, primogênito da serva que está de trás da mó, que é aquela mulher que trabalha no moinho, para moer cereal, e primogênito dos animais. Essa também é uma ordem de escala de valores. Faraó, a mulher que trabalha no moinho e os animais. Certo? Por isso que ele está falando que vai morrer primogênito de todas as classes sociais, inclusive dos animais. Então essa escrava que trabalhava aqui no moinho era considerada a pessoa que ocupava a posição social mais baixa do Oriente. Por isso que ele usa essa expressão de que é o primogênito do faraó, o primogênito da serva que está de trás do morro, aquela mulher que, socialmente falando, ela não tinha nada, né? E o primogênito dos animais, aqui bota os animais na última escala, mas a nossa sociedade hoje coloca os animais em primeira. Tem animal que tem mais valor do que Deus, pelo menos na cabeça de alguns, né? Não é verdade? A gente vê tantas pessoas ajudando animais e não ajudam pessoas. Uma vez eu tinha um rapaz na igreja e falou, pastor, eu entendi o que o senhor falou, mas eu gosto tanto do meu cachorro. Eu falei, eu também gosto do meu gato, né? Mas pessoas são pessoas. Você pode até ajudar animais, contando que você saiba ajudar pessoas. O problema é que gente com problema emocional, que não quer se conectar com gente, só consegue se conectar com animal. Não estou generalizando isso, tá? Mas você pode perceber que tem gente que tem 20 gatos em casa, mas não quer ver gente. Tem gente que coleciona coisas imateriais, essas coisas assim, que não falam. Bonecos, por quê? Porque não gosta de gente. Então assim, essa é uma linha fininha que a gente tem que observar. Esse apego desenfreado não seria uma forma de você dizer que você não gosta de gente? Porque a gente fala, né? A gente reclama, a gente dá trabalho. Não é isso? Então não estou condenando aqui, né, quem tem animal. Eu também tenho, mas a gente tem que rever essa escala, porque se a gente amasse pessoas também, seria bom, né? Amar não é ficar só abraçando pessoas, não, mas se colocar no lugar delas. Amor não tem a ver só com esse negócio de ficar bonzinho, falando palavras bonitinhas. Amor é ação, atividade. Fazer pelos outros, se preocupar, orar pelo próximo, dar uma chance, perdoar. Isso é amor. Lutar pelas pessoas, isso é amor. Não é?
falar a verdade. Então, os animais, eu acredito também que os animais, eles são uma extensão da nossa alma. Alma é a área de sentimento. Essa é uma teoria minha, não tem nada a ver com a Bíblia, né? Eu acho que os animais, eles são uma extensão dos nossos sentimentos. Porque muitos tratamentos são feitos, algumas terapias são feitas com animais. Você pode ver, eles usam até cavalos, né? Para poder tratar crianças com algum tipo de deficiência, com algumas síndromes, não é isso, doutor? Né? Então, assim, o animal, às vezes você tem uma pessoa depressiva, você coloca o animal perto dela, muda. Então, assim, há uma conexão, há um propósito de Deus nisso, porque cria um sentido, sim, para a vida de muita gente, o animal. Quem tem sabe o que eu estou falando, não é isso? Você tem um apego, um carinho, preenche alguns vazios existenciais, né, das pessoas. Por isso que eu acredito que essa é a estratégia de Deus. Ok? Vamos seguir? Então, falando agora sobre os primogênitos que morrerão. Os primogênitos. O que significava primogênito, ou o que significa, né? É aquele que abriu a madre da mãe, ou abriu o ventre da mãe. É o primeiro filho. Esse é o primogênito. E significa também a raça da qual viria a força e o vigor. Em terceiro lugar, é o primeiro representante de uma linhagem de descendentes. Existem questões espirituais nos primogênitos, seríssimas. É por isso que aqui você vai ver que o juízo viria sobre os primogênitos. Da linhagem do faraó, da mulher pobre lá que trabalha no moinho e de todos os animais. O que é isso, pastor? Então tem um significado espiritual, né? A gente precisa entender aqui as questões espirituais da primogenitura. Todo mundo que tem filho aqui tem o mais velho, não tem? Todo mundo tem filho aqui, tem o mais velho, ou tem o único filho. Ele é o primogênito, foi ele que abriu a madre. Então existe questões espirituais de herança, de legado espiritual para os primogênitos. Então o filho mais velho, ou o primeiro filho, ele possui um significado espiritual diferente dos outros filhos. Ponto. Isso aí tem que entender, isso não adianta. Os que vêm depois têm que entender também. Eu quero ler Êxodo capítulo 13, versículo 2. Êxodo 13, versículo 2. Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Essa é a palavra de Deus. Êxodo 13, versículo 12 agora. Separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres, dos machos serão do Senhor. Viram isso? Então existe aqui uma questão de legado espiritual para os primogênitos. E aí vem outra questão. Os primogênitos são mais perseguidos espiritualmente. Os que nascem primeiro. Tem que haver um cuidado muito especial com os filhos mais velhos e com os primogênitos. Geralmente são os primogênitos que o diabo quer pegar. Entendeu o que eu falei? Porque existe um direito de herança, não só material. Material até que a gente não fala sobre isso, a gente está vivendo em outro mundo hoje. Mas um direito, existe a questão espiritual, por isso que há mais perseguição espiritual no filho que nasce primeiro. A gente dá todo o carinho para o primogênito, e quando vem o segundo a gente esquece do primeiro. Existe esse problema também. Tem muitos filhos que começam a viver disfunções emocionais por isso. Depois que a neném nasceu, ele está totalmente diferente. Porque você canaliza toda a sua força, todo o seu emocional para o bebê, e o que já está nascido lá, você... Tem muitos casos de crianças que ficam com problemas emocionais e sofrem de perseguições espirituais por causa da omissão dos pais. Eles não sabem fazer o equilíbrio. Eles ignoram totalmente o outro filho. Às vezes o outro filho tem 2 anos de idade, tem 3 anos de idade. São os mais perseguidos espiritualmente. São os mais perseguidos espiritualmente. Você vai ver que há uma diferença
de perseguição. Certo? Também não generalizando, mas filho único e filho que nasce primeiro são mais perseguidos espiritualmente. Porque existe um propósito específico de Deus para os primogênitos. Viu lá o Jacó roubando a primogenitura? Ele sabia o valor da primogenitura. Então está aí os filhos de vocês, são os únicos. Então se preocupe, não ignorem. Não ignorem. Porque não, ele é difícil. Não ignorem. Oração sempre, cobertura sempre. Certo? Existem implicações espirituais, está além do nosso entendimento. Certo? Quando você tem um primogênito também, que entende a transferência de legado, você vai fazer um impacto nas gerações futuras, muito forte. Entendeu isso que eu estou falando? Então, geralmente, quando você começa a cometer erros espirituais, o diabo ele consegue acesso ao primogênito. Está entendido o que eu estou falando? Isso aqui é outra questão que a gente pode falar depois, mas só para a gente abrir o entendimento. Versículo de número 6. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Então, era comum o povo do Oriente fazerem gritos altos, né, para os seus mortos. Qualquer filme de oriental que você vai ver, eles gritam muito quando morre alguém. Eles começam a gritar, a chorar alto, isso é comum no Oriente, né? Agora imagina todo mundo aqui chorando pelos seus mortos ao mesmo tempo, no Egito. Que gritaria que vai ser isso aqui? Porque o texto diz que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante, nunca haverá. Então, possivelmente, né, no Egito, quando morria um, o cara está gritando lá porque deve ter morrido alguém. Aí outra casa está gritando, morreu alguém. Era comum isso, esse lamento, né, dos orientais. Então o clamor agora vai ser coletivo. Versículo 7. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, nem um cão vai latir. Interessante isso. Enquanto os egípcios vão estar gritando lá do outro lado pela perda dos seus filhos, o povo hebreu, nem os cães da rua vão latir. Mas por quê? O texto está dizendo, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Por que está falando de cães aqui? Porque nessa época, os cães não eram vistos como animais de estimação. Então o cão, ele era considerado indesejável. Era um problema social terrível a quantidade de cães que tinha na rua, e era um transtorno. Assim como o rato. Você imagina, você está num lugar, está cheio de rato, o cão era a mesma coisa. Nessa época aqui. Por que ele está dizendo que nenhum cão vai latir? Porque era muito comum os cães latirem e gritarem à noite. Porque toda hora você tinha alguém maltratando cães ou matando cães. Entendeu isso? Era muito comum, o cara via um cão, chutava o cão. Batia no cão, matava o cão. Era até brincadeira, aquelas crianças batiam, matavam. Então os cães eram indesejáveis. Aí você matar rato. Por isso que era muito comum nessa época os cães latindo o tempo todo. Pelas madrugadas. Ele falou assim, nenhum cão vai latir. Entenderam isso? Então seria uma calma fora do comum, porque esses animais, os cães, eram hostilizados por motivos insignificantes. Qualquer coisinha, eles matavam um cão ou maltratavam um cão. Mudou bastante, né? Na sociedade de hoje. Por isso você vai ver, a Bíblia sempre fala, os cães. Jesus chama aquela mulher, os cachorrinhos, né? Você não pode tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Dentro dessa linguagem oriental, ser um cão é você estar lá no fundo do poço. Versículo 8. Então todos esses teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. A gente está vendo aqui o Moisés ardendo em ira. Essa seria uma indignação de Moisés por causa da desonra que Faraó fez a Deus. Certo? Ele vai estar resistente ainda, mesmo diante desse anúncio dessa última praga.
Acho que o faraó não está com medo. Vamos ver na hora que acontecer, né? Versículo 9. O Senhor dissera a Moisés: faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Então, embora a dureza do coração de faraó atrasasse a saída do povo de Israel do Egito por um ano, né? Essas pragas duraram um ano. Isso foi um pouco vantajoso para o povo hebreu, em alguns aspectos. Estão entendendo o que eu estou falando? Certo? Aquela resistência do faraó, não vou deixar ir. Então isso teve vantagens, porque era uma estratégia de Deus. Isso deu tempo para os hebreus se prepararem, se organizarem em todos os seus preparativos para uma partida repentina. Eles já estavam preparados. Enquanto o faraó está resistindo ali durante um ano, os hebreus estão se ajustando, se preparando, que eles sabiam que eles iam sair. Deu tempo para se organizar. E não é fácil aqui, 2 milhões de pessoas sair juntas, não é fácil. Não é simples, né? Segunda coisa importante aqui que aconteceu, segunda vantagem, é que isso impressionou profundamente os egípcios. E levou os egípcios a rever suas crenças em relação aos seus deuses locais. Lembra lá? Praga de sapo. Rãs, sapo. Tinha um deus do egípcio que tinha cabeça de sapo, de rã. Escureceu o sol, não tem iluminação. Era um ataque direto contra o deus Ra, Amon-Ra. E eles começaram a pensar: será que esses deuses nossos realmente têm poder? Porque se tivesse poder, não estava tudo escuro. Se tivesse poder, não tinha tanto sapo espalhado, né? Aqui. Eles começaram a tomar nojo dos sapos. E falaram: se esse Deus tem cara de sapo, então a gente sente o mesmo nojo. Então acabou que eles começaram a duvidar dos deuses deles, por causa disso. Então criou um problema sério aqui. Fez também com que os egípcios não interferissem contra os israelitas por mais de 3 séculos. Eles não mexeram mais com o povo de Israel durante 3 séculos. Você não vai ver nenhuma história de egípcios aqui atacando. Você vai ver vários inimigos contra os hebreus, mas os egípcios não. Também impressionou as nações vizinhas e impediu as nações de oferecerem oposição aos israelitas e impediu que eles contendessem, né, com eles. Então acalmou os ânimos por bastante tempo, certo? Então várias vantagens de Deus ter feito com que o faraó endurecesse o coração. Entenderam isso? E o último versículo, que hoje vocês vão almoçar cedo, né? Mas semana que vem não vão, porque tem 50 versículos. Não vou nem falar, não, senão nem vai vir, né? Versículo 10, mas eu vou ser ligeiro, vou fazer de carreirinha. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Então, a partir desse ponto, Deus vai trazer o juízo mais severo sobre Faraó, sobre os egípcios, né? E para finalizar, fica aqui algumas lições. A gente vai ver semana que vem como vai ser essa praga e como Deus vai proteger o povo de Israel. Para mim é uma das passagens mais brilhantes da Bíblia, quando o povo é protegido pelo sangue do Cordeiro, né? Porque aquilo ali aponta para Cristo. Fica aqui algumas lições. A primeira lição é que o Egito inteiro e até os animais sofreram por causa da obstinação do faraó. Entenderam isso? O Egito inteiro e até os animais sofreram, ou morreram, né? Por causa da obstinação do líder faraó. Então o coração do líder determina a qualidade de vida do seu povo. Não é isso? Então a liderança que a gente tem determina a qualidade de vida que a gente vai ter. Não é verdade? Então, dependendo da liderança, vocês vivem ou vocês morrem. Principalmente se a liderança estiver mal com Deus. Nada pior do que ter um líder que tem problema com Deus. Deixa ele resolver os problemas dele com Deus para lá. Eu não me meto, eu quero outro. Certo? Então é isso que a gente tem que fazer com liderança que tem problema com Deus. Porque isso não sobra para a gente. Vocês acham que não? Não sobrou para aqueles caras quando o Jonas entrou no barco lá? O barco começou a balançar. Os caras, o que está acontecendo? Ninguém sabia por quê. Aí o Jonas: sou eu, me joga no mar.
E aí parou a tempestade. Na verdade, então a gente acaba experimentando tempestade que a gente não produziu. Segunda lição que a gente aprende aqui, que Deus sempre dá tempo, até mesmo para os infiéis, né, se arrependerem. Deu tempo para o faraó se arrepender. Mas o faraó não se arrependeu. E aí teve o seu futuro comprometido, porque ele perdeu o filho. Era o descendente dele, não é verdade? Era quem iria assumir o trono, e o legado dele dependia do filho. Então ele perdeu todo o legado, perdeu o futuro dele por causa disso. Mas porque não se arrependeu. E terceira lição que a gente aprende é que não existe libertação sem dor. Não tem como. Não existe libertação sem dor, porque a libertação é um ato cirúrgico de Deus. Sempre vai ter que doer. Dói, mas depois fica bom. É igual a cirurgia inteligente, né? Você doeu, mas é melhor doer um pouquinho aqui do que doer a vida toda. O que você acha? É igual dor de vesícula, né? Dói a vida toda, mas você vai lá, opera, você fica bom. Graças a Deus, não é isso? Não tem nada pior do que... Às vezes a gente não quer passar pela cirurgia. Tem gente que sofre a vida inteira, mas não se disponibiliza para passar um período de dor inteligente. Então, libertação é assim. Às vezes a gente tem que se libertar de certas coisas, mas não é só estalar os dedos, não. Você tem que passar por um processo. E às vezes eu sempre digo isso para as pessoas. Eu falo, gente, se vocês não pararem para tratar isso aí, vocês vão sofrer o resto da vida com isso. Ah, pastor, mas meu casamento, meu marido me bate. Então, se não passar por um processo cirúrgico, vai bater o resto da vida. Não é assim? Porque senão não muda. Não muda. Deus teve que quebrar o nervo ciático do Jacó para mudar ele. Por que, pastor, que Deus usa a dor para libertar, para mudar algumas consciências? Por quê? Porque a dor é a última estratégia de Deus. Você vê que o Jacó está lá. Deus fez tudo para o Jacó mudar. Gastou um capítulo inteiro. Não teve jeito de mudar. Teve um momento que Deus começou a lutar com ele. E luta com ele. A Bíblia diz que Deus não estava conseguindo vencer o Jacó. Já viu um negócio desse? E às vezes Deus não consegue vencer a nossa obstinação. Se tem uma coisa que afronta Deus, é a obstinação que a gente tem. Aí o que Deus fez com Jacó? Provocou a dor nele. Quebrou a junta da articulação dele, que é o nervo ciático. Aí ele, desestabilizou Jacó. Porque o nervo ciático é o maior nervo do corpo humano. Pega de um pé aqui, sobe aqui na coluna e vai do outro lado. Ele começou, já balançou, já perdeu a estabilidade dos valores que ele tinha. Não é verdade? Porque o que faz a gente ser obstinado é a segurança que a gente tem. A gente fica seguro assim. Eu não mudo, não. Eu não mudo, eu tenho dinheiro, por que eu vou mudar? Sou inteligente, eu posso. É a estabilidade das crenças que a gente tem que faz a gente continuar sendo o que a gente é. Mas o que move, o que desloca essas consciências? A dor. Você perde alguma coisa, você fala, nossa. Você começa a pensar. Perde dinheiro, perde alguém que você ama. A dor não tem coisa pior do que dor, gente. E quando o Jacó sente dor, ele perde a estabilidade. O Jacó agora começa a mancar. E automaticamente, aquela consciência que ele tinha é deslocada automaticamente. Isso é o poder da dor. A gente muda consciências quando a gente sofre a dor. Eu lembro quando eu me converti com 30 anos de idade. Eu temei a vida toda. Prometi para Deus, prometi. Não cumpria uma. Falei, Deus, agora eu mudo. Aí eu tentava mudar e passava um tempo eu voltava a ser o que eu era. Igual o faraó. Só a coisa melhorava, voltava a ser o que era. Aí chegou num ponto da minha vida, acho que Deus marcou aquela data, né? Falou assim, a partir de agora, você vai ter que mudar. E aí foi quando eu perdi minha mãe. Minha mãe era uma coisa muito importante para mim, né? Assim, às vezes você tem uma conexão maior com a mãe, né? Porque minha mãe era muito guerreira, minha mãe era enfermeira, ajudava todo mundo, né? Minha mãe era forte demais. Aí quando eu perdi, a minha mãe começou a ficar doente, e o médico falou assim, sua mãe não tem jeito não, vai morrer. Falou desse jeito comigo. Eu falei, poxa, que médico frio.
Aí ela falou assim, olha, ela tá com hemorragia e tal, mas a gente vai cuidar dela. A gente sabe que ela foi enfermeira e tal. Minha mãe sangrava pelo nariz sem parar. Pela boca, eu falei, mãe. Eu fiquei naquela agonia, cara. E vi minha mãe daquele jeito ali, eu sentei do lado de fora assim. Estava olhando aquele negócio. Falei, gente, não tem condição, uma mulher que sofreu tanto, trabalhou a vida toda, morrer sem dignidade desse jeito. A única coisa que a gente quer é a dignidade, né? Pelo menos para morrer. A morte não importa, importa é a dignidade. Fiquei olhando minha mãe assim, e eles trocando os panos assim, saindo assim. Eu falei, gente, será que minha mãe vai morrer assim? Ela estava branca já, né? Aí que deu de madrugada, eu olhei aquele negócio, sentei lá fora e fui lá falar com Deus. Falei, Deus, o que o Senhor quer comigo? Eu vou fazer o seguinte, falei, cura minha mãe, que eu largo o mundo inteiro agora. Vou te servir. A dor. Desloca ou não desloca? E aí, a partir daquele momento, quando eu falei isso, aí entrou um médico de madrugada, ele falou assim, você é filho e tal, da Ivani e tal. Eu falei, sou. Ele falou, olha, tira sua mãe daqui, leva ela para o hospital São Bernardo, que tem um especialista lá que vai entrar com a câmera dentro do estômago dela e vai conseguir salvar ela. Eu falei, você está brincando? Tem jeito? Eu falei, tem. Eu pego uma ambulância, tirando daqui, foi na hora. Pegamos a ambulância, colocamos ela entrou, levaram ela para dentro de uma sala, ela não ficou 50 minutos lá dentro. Saiu andando. Ele parou a hemorragia, você acredita? Minha mãe não morreu daquilo. Minha mãe viveu muito tempo ainda. E aí eu tinha um compromisso com Deus. E estou nele até hoje. Então a dor é a última estratégia de Deus. Ele tenta não fazer isso, mas é a última estratégia, porque ele sabe que é a única coisa que desloca a consciência da gente e os valores e quebra as fortalezas é a dor. Então a gente tem que ser inteligente. Não ficar esperando a dor. Porque se Deus te ama tanto que Ele é capaz de deixar você sentir dor para não deixar você ir para o inferno. Esse é o problema. Deus ama a gente demais, né? Ele não quer deixar a gente ir para o inferno. E aí ele confia a dor a você. E aí, para salvar. E salva. Então, quantos de vocês vieram para a presença de Deus por causa da dor? Não vou pedir para levantar a mão. Que vai ser a maioria. Entenderam isso? Amém? Por hoje está bom. E vamos orar. Oremos. Pai Santo querido, nós te louvamos, te bendizemos, agradecemos por estarmos aqui na tua presença. Nos leve em paz, guardados e abençoados pelo teu poder. Amém e amém.